Boa noite a todos. Segundo Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Palavras do Senhor. Convido o secretário, vereador Rubens Borchardt, para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, em 24 de fevereiro de 2015, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari, na vice-presidência o vereador Raimar Radatz e como secretário o vereador Rubens Borchardt, com a presença ainda dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti, Fabrício Del Castagni, Guilherme Voigt Júnior, João Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, conforme folha 5 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Rubens Borchardt, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídas aos vereadores cópias do expediente do dia. A convite do presidente, o secretário apresentou a matéria da ordem do dia e realizou a leitura dos documentos endereçados à Câmara Municipal, cuja publicidade julgou-se necessária. O presidente comunicou que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 02 de 2015 e de lei ordinária número 05 de 2015, ambos de autoria do Poder Executivo, bem como o projeto de lei número 04/2015 de autoria do Poder Legislativo. Os projetos seguiram para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O presidente informou que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou a emenda número 1 ao projeto de lei número 01 de 2015 e comunicou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 47 a 59 de 2015, que foram lidas pelo secretário. Dando início aos pronunciamentos pessoais, o vereador Guilherme Voigt Júnior comentou suas indicações, falou sobre as casas do Instituto Ressoar, criticou o assessor de comunicação da Prefeitura, Jaime Avendano, por algumas colocações na rede social sobre estas casas. Porém, elogiou e concordou com o mesmo no que diz respeito às casas populares construídas na cidade. Na sequência, o vereador Valdemar Gebauer falou sobre o aniversário da Fundação Rotary Internacional, comentou sobre o projeto de lei número 04 de 2015, de sua autoria. Parabenizou o jornal Café Impresso pela reportagem sobre a qualidade da gasolina, teceu comentários acerca da paralisação nas obras da BR-470. O vereador Douglas Emanuel Marchetti parabenizou a manifestação foi feita em razão do descaso do DINFRA com a ponte pêncil do bairro Dona Clara. Lamentou a necessidade destas manifestações para chamar a atenção do governo. Citou o caso da manifestação dos caminhoneiros, demonstrando sua preocupação. Sustentou que a falta de gestão do governo federal faz com que o povo brasileiro esteja sofrendo as consequências. Disse estar com vergonha por esta situação, pelo fato de fazer parte de um país excelente para se viver, com tantas belezas naturais e que é prejudicado pela política nacional.
Ressaltou que gostaria de soluções imediatas fossem apresentadas para que os trabalhadores brasileiros não fossem prejudicados. Criticou a cobrança excessiva de impostos e a falta de planejamento por parte do governo federal, afirmando que o mesmo vem se omitindo. Afirmou que não está tratando a situação de maneira partidária. Disse que o problema não é do PT, mas do sistema político. Sustentou a necessidade de uma reforma política urgente, bem como de uma reforma do Pacto Federativo. Disse que, após a problemática envolvendo as carteiras de trabalho, fez um levantamento para saber com quanto dinheiro o município está arcando com questões que seriam de responsabilidades dos governos federal e estadual, e que essa soma ultrapassa R$1 milhão por ano. Ressaltou que o município precisa de recursos para se manter. Acrescentou que se o dinheiro arrecadado ficasse na cidade, os vereadores e o prefeito não precisariam mais suplicar aos deputados e ministros verbos para que as grandes obras saiam do papel. Finalizou agradecendo ao Executivo por ter encaminhado o projeto para o auxílio aos clubes de caça e tiro e pediu desculpas ao vereador Rubens Borchardt por não ter ido à manifestação. Dando continuidade, o vereador João Adriano Schwartz agradeceu pelo aumento do repasse financeiro para o auxílio dos clubes de caça e tiro. Mencionou o projeto de lei complementar número 20 de 2015, que instituiu o piso salarial das agentes de saúde e comentou suas indicações. Iniciando os pronunciamentos das lideranças, o vereador líder do PMDB, Fabrício Tal Castagni, parabenizou o vereador Valdemar Gebauer pelo projeto de lei ordinário número 04 de 2015. Falou sobre o problema com poeira que a parte não pavimentada da rua Tirolês vem sofrendo. Desejou uma boa sorte aos novos vereadores mirim. Criticou a postura do PMDB em nível nacional. Afirmou que o Brasil não é um país sério. O líder do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior, parabenizou os vereadores Douglas Emanuel Marchetti e Fabrício Tal Castagni pelos respectivos pronunciamentos. Disse não entender como existem pessoas que ainda apoiam o PT. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari ressaltou que a política nacional brasileira é uma vergonha. Criticou o fato de algumas pessoas colocarem a culpa de tudo no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sequência, o vereador Jorge Augusto Krieger, líder de governo, falou sobre o 4º Campeonato Timbuense de Futebol de Areia. Parabenizou o presidente da Fundação Municipal de Esportes por este evento e pelo projeto Bolsa Atleta. Destacou a 6ª edição do Cultura Rock, realizado no último domingo no Parque Central. Parabenizou o Executivo pela criação das praças de saúde da cidade e também do Parque Central. Falou sobre a situação dos banheiros do terminal de ônibus, lamentando os atos de vandalismo que vêm ocorrendo. Na ordem do dia, nos itens 01 e 02 da pauta estavam os requerimentos números 06 e 07 de 2015, ambos de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior, que fez uso da palavra. Em votação, as proposições foram aprovadas por unanimidade. No item 3 da pauta estava a moção de número 02 de 2015, de autoria do vereador Valdemar Gebauer, que fez uso da palavra. Em votação, a moção foi aprovada por unanimidade. O presidente convidou os vereadores e a comunidade para estarem presentes na segunda-feira, dia 2 de março, às 9 horas da manhã, na cerimônia de posse dos vereadores mirins eleitos para a 6ª legislatura. Não havendo mais matéria a ser discutida, o presidente convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de março, às 18 horas, e declarou encerrada a 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Presidente Marcelo Luiz Ferrari, vice-presidente Raimar Radatz e secretário Rubens Borchardt. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Indicações.
63 a 65, 2015, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior. Número 66 a 70 e 81, 2015, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 71 a 2015, de autoria dos vereadores Jorge Augusto Krieger e Marcelo Luiz Ferrari. Número 72 a 76, de 2015, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Número 77 a 80, de 2015, de autoria do vereador Marcelo Luiz Ferrari. Número 82, de 2015, de autoria do vereador Fabrício Talcastagno. Ordem do dia, entrega da moção 002, de 2015, de autoria do vereador Valdemar Guibauer e subscrita pelos demais vereadores. Projeto de lei número 1, de 2015, reconhece como de interesse cultural, social e turísticos as construções históricas, espaços considerados patrimônio material e imaterial, classificando-os como as 7 maravilhas de Timbó. Estabelece critérios para sua preservação e manutenção e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 1 de 2015, acresce uma vaga ao cargo de provimento efetivo de contador no quadro geral de cargos do provimento efetivo do Poder Executivo. Requerimento número 08 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Luiz Ferrari. Requerimento número 9 e 10 de 2015, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Moção número 03, de autoria do vereador Jorge Augusto Krieger e subscrita pelos demais vereadores. Comunico que foram distribuídos aos senhores vereadores a cópia do expediente do dia. Sobre a mesa, requerimento de autoria do vereador Valdemar Guibauer solicitando a inversão da pauta da presente sessão. Leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor Marcelo Luiz Ferrari, presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, requerimento Valdemar Guibauer, vereador com assento nesta Casa, requer, com base no artigo 110, combinado com o artigo 115, inciso 7º, ambos do regimento interno, seja invertida a pauta da presente sessão, com a realização da ordem do dia, antes do grande expediente. Antes exposto é o que se requer. Timbó, 3 de março de 2015, vereador Valdemar Guibauer. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares vereadores, caros colegas, esse motivo se pede a inversão da pauta, tendo em vista que está sendo homenageado hoje à noite o nosso pastor Romeu, e ele ainda vai se deslocar a Curitiba nesta noite. Então a gente pede a compreensão dos nobres pares vereadores para inverter a pauta, para que o pastor e a sua esposa possam se dirigir a Curitiba ainda esta noite. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A pauta será alterada conforme o solicitado. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos dar a devida publicidade. 12ª Festa da Escola Municipal Tirolês e UP Alecrim. Data 15 de 3 de 2015. Domingo local, Recanto Tirol, bairro Tiroleses. Início às 10 horas. Atrações, completo serviço de bar e cozinha. Roda do Bicho, Mão na Cumbuca, Café Colonial, brinquedos inflamáveis. Extração da rifa, 17 horas. Baile com o musical Novo Som às 18 horas. Entrada franca. Venha e participe. Eu quero registrar e agradecer a presença aqui da comunidade, dos internautas também que nos acompanham dos seus lares, ao ex-vereador, senhor João Szymanski, ao ex-presidente aqui da Câmara de Vereadores, o senhor Nereu Repke, do ano de 73 até 75, ao ex-presidente do PSDB de Timbó, seu Valério Zermiani. Quero cumprimentar aqui também a imprensa, que se faz presente em nome do Café Impresso do Roma, Rádio Pérola FM do Volney Fernandes e também da Rádio Cultura, em nome da Lara Ferreira. Quero agradecer também a presença do vereador mirim, o Lucas Henrique Greter, que representa aqui a Escola Municipal Polidoro Santiago, Estadual Polidoro Santiago, foi empossado ontem, né?
e também ao pastor Romeu e à sua família. Obrigado. Neste momento, em atenção à solicitação do vereador Valdemar Gebauer, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, entrega da moção número 2 de 2015. Solicita ao secretário, o vereador Rubens Borchardt, que proceda à leitura da moção número 2 de 2015, aprovada por unanimidade na sessão ordinária realizada no dia 24 de fevereiro. A moção. Moção número 2 de 2015. O Ministério Pastoral, partindo da premissa de que se trata de uma missão específica e singular, tendo como respaldo o chamado divino e como ferramenta de trabalho, dons e talentos naturais e espirituais doados por Deus. Romeu Otto Hefner nasceu no dia 19 de agosto de 1951, na cidade de Canoinhas, Santa Catarina. Formou-se no primeiro e segundo grau, em Canoinhas, no ginásio Marista, São Leopoldo, e em Joinville, no Colégio Bom Jesus. Se tornou bacharelado em Teologia na Faculdade São Leopoldo, Rio Grande do Sul, em 1976. Se pós-graduando no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação, também em São Leopoldo. Especialista em Teologia na área de Psicologia e do Aconselhamento Pastoral. Fez sua monografia sobre suicídios políticos islâmicos, morte por uma causa, aspectos psicológicos e teológicos. Recebeu sua ordenação para seu ministério pastoral em 1º de outubro de 1978 em Céu Azul, Paraná. Atuou como obreiro na Igreja Luterana do Brasil em 1976 até 1979 na paróquia de Matilândia, Distrito Oeste do Paraná. De 1979 até 1986 na paróquia de Porto União e União da Vitória, no Distrito Sul do Paraná, recebendo o título de cidadão benemérito de Porto União. Em 1986 até 1992, fez intercâmbio entre a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja Luterana da Alemanha. Na Alemanha, em 2 pastorados na paróquia da Baviera. Em 1992 até 2003, atuou na paróquia de Blumenau e Tupava Seca. Em 2004, na paróquia de Rio dos Cedros, Sínodo Vale do Itajaí, e de 2010 até início de 2015, na paróquia de Timbó, Sínodo Vale do Itajaí. Dentre outros atributos, também foi pastor orientador regional da UASE, região 5, na Igreja Luterana do Brasil de 1977 até 1979. Pastor orientador distrital da UASE do Distrito Sul do Paraná, de 1981 até 1985. Pastor consultor de missão de Decanato Leste da Paróquia Evangélica Luterana do Brasil, na Alemanha, de 1987 até 1991, pastor distrital em Blumenau, região 2, na Igreja Luterana do Brasil, de 1993 até 1997, pastor orientador sinodal da UASE, Sínodo Vale do Itajaí, de 1998 até 2002, pastor coordenador de ecumenismo, Sínodo Vale do Itajaí. De 1993 até 2003, pastor vice-sinodal do Sínodo Vale do Itajaí. De 2002 até 2006, pastor sinodal em exercício do Sínodo Vale do Itajaí no final do ano de 2006 e membro da Comissão Nacional de Diálogo Bilateral Católico-Luterano. Pelas razões acima expostas, apresenta-se a presente proposição para, depois de ouvido o plenário, ser votado de forma favorável nos seguintes termos. Moção de aplauso ao pastor emérito Romeu Otto Hefner,
pelos 40 anos de serviço prestados ao Ministério Pastoral, com forma de enaltecer sua atuação e pela importância dada a toda a comunidade. Sala das Sessões, em 24/2/2015, Valdemar Guibau, autor. Subscritores, Douglas Emanuel Marchetti, Guilherme Voigt Jr., José Augusto Krieger, Raimar Radatz, Fabrício Dal Castagne, João Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari e Rubens Borchardt. Concedo a palavra ao autor, nobre vereador Valdemar Gebauer. Senhor presidente, nobres vereadores, inicialmente eu quero agradecer à mesa diretora por inverter a pauta e dizer e agradecer a todos os vereadores que subscreveram esta moção. Todos subscreveram e foi unânime assim a receptividade de homenagear o nosso pastor Romeu nesta noite. Eu quero agradecer também a presença da diretoria da paróquia evangélica, através do Nereu Repke, do Valdomiro, também do catequista Edson, que se faz presente, a imprensa, que nos prestigia nesta noite. Dizer que pastor Romeu, para nós, na comunidade luterana, foi um esteio e conseguiu somar muito para a nossa cidade de Timbó. Então, esta homenagem é do povo timboense para o pastor Romeu, pelo mérito, pela sua dedicação à comunidade, de manter o ecumenismo na cidade de Timbó mais forte, que começou com o pastor Nelson Weingärtner, e essa aproximação com a Igreja Católica foi fundamental para que nós tivéssemos, sim, um laço de amizade muito forte na nossa comunidade de Timbó. Também parabenizar a sua esposa, Miriam, que sempre apoiou em todos os momentos o nosso pastor Romeu, dentro da comunidade, dentro das ações desenvolvidas na cidade. Então, pastor Romeu, aceite essa homenagem de coração do povo timboense, não só da Câmara de Vereadores, mas de todos os timboenses que lhe querem muito bem. Eu sei que o senhor já está em Curitiba, usando das suas férias. Hoje de manhã até tomamos um café junto lá na paróquia. Disse, olha, até agora não tive férias ainda, porque todo dia tem atividades. Então, a gente fica feliz, eu acho que é um merecimento desfrutar da aposentadoria. A sua família está constituída e eu acho que só trouxe alegrias para esse casal abençoado por Deus. Então, leve o nosso abraço da Câmara de Vereadores da cidade de Timbó, essa justa homenagem pelos 40 anos de magistério do Ministério Pastoral na cidade, 4 anos em Timbó, mais 40 anos vividos no Ministério Pastoral. Isso é uma dádiva que só Deus, e eu também escolhi hoje à noite justamente o texto bíblico que foi lido na prédica do culto de despedida. Então eu acho que é uma homenagem ao pastor e à sua família. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Guilherme Voigt Jr. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais da mesa, bem como os nobres pares e a todas as pessoas aqui presentes. Já nominadas pelo senhor presidente anteriormente, então não farei agora. Pastor Romeu, nós fizemos e criamos uma grande amizade, mesmo porque pregamos a mesma palavra, né? Do mesmo Cristo, do mesmo Redentor, do mesmo Jesus que veio a esse mundo, por amor a mim, por amor a todos, sem cobrar nada em troca. Pelo contrário, ainda nos oferecer a salvação e vida eterna. E é isso que o Senhor prega, e desde que o Senhor veio a Timbó nós nos conhecemos e criamos um elo, uma amizade muito grande. Timbó perde com a sua ausência, sua ida saindo de Timbó, mas eu poderia, entre inúmeros versículos, capítulos da Bíblia Sagrada, citar alguns.
Mas aqui eu separei dois que veio a mim a lembrança quando a palavra do Senhor diz: tudo que me vier à mão fazer, eu farei. E creio que o Senhor tenha feito assim, e em concordância com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a qual nós pregamos, e nós entendemos que ela é verdadeira e fiel. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, 10 e 11, capítulo 3, o verso 10 ou 11, lá quando fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todos. E isso certamente o Senhor está fazendo sobre a vossa vida. Então, parabéns, pastor, é muito merecida essa homenagem, e não poderia eu deixar de cumprimentá-lo também. Parabéns, pastor. Convido o pastor Romeu Otto, o Epfner, para receber a moção das mãos do vereador Valdemar Gebaldi. Concedo a palavra ao homenageado, pastor Romeu. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Permitam que eu saúde com palavras do apóstolo Paulo, já que ouvi duas palavras muito bonitas, especiais, agora neste momento tão especial, de surpresa para nós. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, presidente da paróquia luterana, seu Nereu, representando essa entidade da ISLB aqui em Timbó, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ministro Edson, representando o nosso colégio ministerial, ao qual eu pertencia ainda há poucos dias, agora como emérito, já sinto saudades. Senhores, senhoras, amigos, amigas. Paulo saúda dizendo: paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dito há pouco de que temos um ponto de partida comum, é Jesus Cristo. Fiquei muito feliz há pouco quando vi que os trabalhos foram abertos com a palavra de Deus. Quer dizer, a primeira palavra que acontece aqui nesta casa, na abertura de uma sessão, é a palavra de Deus. Depois virão as nossas palavras. Quer dizer, a atividade, ela acontece sob a guarda de Deus. Que bom que nós vivemos num país onde nos é permitido isto. Acho que deve ser destacado. A senha de hoje, senha significa textos bíblicos que são usados, podem ser usados diariamente e são usados em nossas igrejas históricas. E outras tantas também. Senhas diárias são 2 versículos para todos os dias, e eu coloco aqui a senha para hoje, dia 3 de março, é de Tiago 1,17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Eu estou
lembrando, ao lado da minha querida esposa Miriam, é uma caminhada de 40 anos de atividade pastoral. E nos é facultado pelas normas da igreja de que, a partir dos 63 anos, aproximadamente, nós podemos optar em continuar no trabalho ativo numa paróquia, no contexto da igreja em todo o Brasil, ou também pedir uma aposentadoria, ou seja, uma desinstalação do trabalho oficial e seguir adiante num outro caminho, assim como talvez nós não podíamos fazê-lo anteriormente. Eu solicitei à igreja que me concedesse e assim ocorreu também no culto de despedida, que também é chamado de culto de desinstalação. É uma página que se vira. Temos que aprender a viver nesta nova página da nossa existência. Minha esposa e eu estamos dando os primeiros passos, engatinhando. Mas, vez ou outra é dito que é a melhor idade, né? Não quero colocar em discussão este termo, mas eu vejo também para mim uma oportunidade de poder também atuar, procurar contatos que visam uma caminhada conjunta, ainda mais acentuada, aprofundada, das comunidades cristãs em geral. Nesses meus 40 anos de ministério, eu sempre participei de movimentos ecumênicos, tanto assim que foi lido há pouco nesses meus traços biográficos aí, de que eu faço parte ainda hoje também da Comissão de Diálogo Bilateral Católico-Luterano, quer dizer, em termos nacionais, existe uma equipe católico-luterana que visa também chamar outras igrejas, né, ao diálogo. Por quê? Porque Jesus mesmo disse para que sejam um, João 17, ou seja, a vontade de Deus é que não haja divisão. Podem haver muitas instituições, muitas formas de celebrar, de ver, mas a vontade de Deus é que sejamos um na caminhada. Para quê? Para que o mundo creia, diz lá também João 17. Quer dizer, o mundo não vai crer se nós andarmos sozinhos, isoladamente, cada um por si, Deus por todos, conforme o provérbio popular. Então eu sempre me empenhei e gostei de trabalhar nessa área da caminhada conjunta. Porque nós temos uma missão, uma tarefa, e essa tarefa não é somente a tarefa das igrejas cristãs, mas é nossa tarefa. Também desta casa, das pessoas que colocam os seus dons a serviço da coletividade. Ou seja, de pregar a vida, num mundo marcado por tantos agentes que promovem a morte. Essa é a nossa missão. E ela acontece desta ou daquela forma. Para mim, dos meus 40 anos de ministério, foi pregar, interpretar a palavra de Deus. Mas aqui nesta casa, então, a forma é promover a vida através do legislar, de olhar para o melhor de um povo, de uma cidade, de uma caminhada, ver o que é melhor para promover a vida no mundo, eu volto a repetir, onde existem tantos agentes da morte querendo destruir a vida que vem lá do alto, conforme a senha de hoje. Então, para concluir, eu agradeço por esta surpresa. Fiquei muito feliz, vereador, ao senhor telefonar, nos convidar, minha esposa Miriam e eu, para que recebêssemos este documento que fará parte, então, do meu acervo histórico destes 40 anos de caminhada. Mas há pouco ainda eu disse, seu Gebauer, eu creio que é para toda a paróquia um reconhecimento no sentido de que devamos continuar lutando pela vida. De muitas formas ou maneiras, seja através do nosso Hospital Oase, por exemplo, da Ordem Auxiliadora de Senhora, ligado à paróquia luterana, que se empenha pela vida aqui, pelo bem-estar, pela saúde, ou outras tantas formas. Estamos juntos no caminho. Então, eu agradeço. Também ainda agora, dizendo em nome da Paróquia de Confissão Luterana em Timbó. Agradeço. Levo de coração, porque a cidade de Timbó é uma pérola que está no meu coração. E desejo, e nesse desejo vai a minha oração,
para que a cidade continue desta forma bonita. Numa das últimas entrevistas, lá na Rádio Cultura, eu falei, é uma família. E o que nos cativa em Timbó é a família timboense, conversávamos Lara e eu ali na rádio ainda. É o destaque, é o charme dessa cidade, que a gente consegue se sentir como se estivesse numa família. E eu agradeço por esses anos que eu pude trabalhar aqui. É bênção lá do alto, conforme diz a senha de hoje. E aí vai a minha oração, que Deus continue dando força às pessoas que trabalham em prol da vida aqui em Timbó. Que Deus os abençoe ricamente e que sempre possamos estar juntos, unidos nesta caminhada. Como pastor eu digo, amém. Muito obrigado pela oportunidade em poder fazer uso da palavra. Pastor Romeu, é nós que agradecemos a presença do senhor nesta casa e mais uma vez eu quero parabenizar o senhor pela justa homenagem que foi prestada pelo vereador Valdemar Gebauer e subscrita por todos os vereadores. Parabéns. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos para uma sessão de fotos. Segundo item da pauta, discussão única, emenda número 1 ao projeto de lei número 1 de 2015. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Mérito se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A emenda número 1 passa a fazer parte do texto do projeto de lei número 1 de 2015. Quero registrar também e agradecer a presença do jornalista Marcos Nascimento. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 1 de 2015, com as alterações promovidas pela emenda número 1, anteriormente aprovado. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Mérito se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Concedo a palavra ao nobre vereador Guilherme Voigt Júnior. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de nós trazermos alguns relatos quanto à questão do projeto de lei número 1, que fala sobre as 7 maravilhas, que já passaram pelas comissões, tanto de Justiça, Economia e também de Mérito, onde foram aprovados por unanimidade por todas as comissões. Inclusive, quero me manifestar aqui pedindo apoio agora, o voto político da questão dos nobres pares vereadores, para que também o façam aprovando a votação dessas 7 maravilhas. Quero aqui primeiramente mencionar a questão das 7 maravilhas. Está conosco a senhora Isabel, que faz parte do Conselho Municipal de Turismo, onde nós buscamos todo
o apoio, e tivemos todo o apoio pelo Conselho Municipal de Turismo, quando nós buscamos quanto às 7 Maravilhas de Timbó. Quero ressaltar aqui ainda que buscamos informações junto à mídia escrita e falada do município de Timbó. Quando isso nasceu, numa entrevista que eu estive no programa Carlos Henrique Roncalho, está aqui a Lara, que faz parte do programa, e surgiu a ideia de fazermos uma enquete das 7 Maravilhas, através do jornalista Carlos Henrique Roncalho, onde nos surpreendeu o quanto as pessoas se envolveram, a comunidade timboense se envolveu, né, nesse projeto. E ficamos felizes com isso, porque a população se envolveu nesse projeto. Quero também dizer que não tive apoio nenhum do Executivo. Nós buscamos, sim, junto ao Executivo, de todas as formas, para que nós pudéssemos ter um respaldo, e não tivemos. Infelizmente, isso já tinha deixado claro em outras oportunidades. Mas fizemos, então, essa enquete nas rádios, não só no Carlos Henrique, mas onde nasceu foi lá, no programa do Volney, da 98, também na 92, nos jornais, Café Impresso, Cidade e Jornal Cidade, ou melhor, Jornal Cidade e o Médio Vale. Também envolvemos os clubes de serviços de Timbó, onde também tivemos todo o respaldo na aprovação e na votação dessas 7 Maravilhas. Em inúmeras indicações, em inúmeras ideias que surgiram, que as pessoas identificaram como uma das 7 Maravilhas, mas nós escolhemos então as 7 que foram mais votadas. E então, a partir dessa nominata das 7 Maravilhas, nós então elaboramos aqui, nessa casa, o projeto de lei das 7 Maravilhas. Eu gostaria que passasse então, para que o público que aqui está presente, visse então as 7 Maravilhas escolhidas pelos nossos timboenses. Está aqui a nossa jurídica que vai nos auxiliar, mostrando então algumas das fotos das 7 Maravilhas de Timbó. Está aí, são as fotos, algumas do Parque Central, o acervo cultural, né? Essa da Casa do Poeta, ali na Vila Guerra, que também foi uma das escolhidas. Aí já é o Parque Tapioca, no centro de Timbó, uma das mais votadas. Aí das confluências do rio, só temos essa foto aérea, mas depois no final eu consigo trazer mais algumas fotos. Isso é do Morro Azul. Jardim Botânico. Esse também é do Morro Azul. Museu da Música. Também, esse ali é o Salão Museu da Música, para quem não conhece. Museu da Música ainda. Parque Central. Tapioca. Ainda Tapioca, que é um cartão postal nosso de Timbó. Parque Central. São essas as fotos. Tem algumas fotos que eu bati hoje, ainda das confluências do rio, não sei se está aí, não conseguiu passar. Porque essas fotos, elas estão já no arquivo, né? Até do próprio município, da cultura, do turismo, enfim. Mas eu, como não tinha fotos da confluência dos dois rios, uma das 7 Maravilhas foi justamente as confluências dos rios. Então eu fui na parte da tarde e bati algumas fotos e passei. Provavelmente não conseguiram colocar. Mas só para identificar as 7 Maravilhas. Então,
quero aqui agradecer mais uma vez o Conselho Municipal de Turismo, através da senhora Isabel, que está presente. E através do Conselho Municipal será elaborado placas de identificações desses locais, nos locais, inclusive onde se encontram. Ali vai estar, o turista que chegar, vai estar lá lendo qual o significado de cada... estão ali as fotos que eu bati hoje à tarde, da confluência dos rios, Rio Benedito e Rio dos Cedros. O Rio Benedito passa por baixo da ponte e esse é o rio que vem do Rio dos Cedros. Então ali é bem a confluência dos rios, onde desembarcaram nossos desbravadores, quando vieram de Blumenau, subindo o rio, e ali então iniciou-se a cidade de Timbó. Embora que a história nos conta que inclusive a rua mais velha do nosso município é a Rua Pomerode, né? Uma das ruas mais velhas, Rua Pomerode, que o pessoal de Pomerode veio para Timbó através da Rua Pomerode. A história nos conta isso, mas nasceu ali nas confluências do rio as Sete Maravilhas. Então, vereadores, eu gostaria que os senhores aprovassem esse projeto para que ele se torne lei na cidade das Sete Maravilhas. E após aprovado, creio que isso acontecerá, porque vai ser já conversado com os senhores anteriormente, e por unanimidade, gostaria que o Poder Legislativo, se possível, já conversado ano passado, quando ainda o presidente era o vereador Jorge Krieger, que fosse divulgado através da Câmara, para que isso não seja um projeto do vereador Tucci, mas sim dos vereadores, da Câmara de Vereadores. Que fosse divulgado isso, gostaria que o senhor presidente tomasse uma forma, se existe alguma lei que proteja, que dê incentivo para que isso seja divulgado para o conhecimento da nossa população timboense. Então, muito obrigado, gostaria que os senhores aprovassem esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Quero registrar também, agradecer a presença da professora Salvelina. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício Del Castagno. Vereador Tucci, parabéns pela iniciativa do projeto. O turismo, ele serve basicamente para duas coisas dentro do município. A primeira delas é criar um sentimento de carinho, de respeito, de amor pátrio. As pessoas se sentem orgulhosas por morar numa cidade que tenha pontos turísticos, que tenha pontos bonitos e importantes e relevantes para sua cidade, sua região, seu país. E também traz pessoas de fora para visitar, o que movimenta a economia da cidade. Então, nesse sentido, as Sete Maravilhas de Timbó vem ao encontro de melhorar a própria autoimagem da cidade e trazer mais pessoas. Quero aqui homenagear o Conselho Municipal do Turismo, participei de algumas reuniões, vou em algumas reuniões do Conselho, e é um dos conselhos que funcionam no município. Infelizmente, não é a prática de outros conselhos. Mas o Conselho Municipal do Turismo funciona, em parte por pessoas como a Isabel Mir, que faz parte, e outros representantes que fazem acontecer. É presidido pelo presidente da Fundação Cultural, Jorge Ferreira, que tem dado grande apoio a iniciativas promovidas pelo Conselho. Também tem uma participação do Consórcio Intermunicipal do Turismo, que também tem feito atividades, inclusive vai ser desenvolvido totens nas questões turísticas da região. Então existe realmente um trabalho muito bem feito. Saiu também um mapa turístico, né? Então existem lá atividades bem feitas nesse Conselho. O que me deixa chateado, Tucci, é de novo o Executivo não ter participado efetivamente da abraçada dessa causa. O Conselho participou, o presidente do Conselho, que é um membro do Executivo, participou. Então não dá para dizer também que não houve uma participação do Executivo, porque houve, mas não houve um abraçar de fato a ideia. Acho que isso falta. Também sinto que faltou aqui na Câmara uma discussão maior, mais acalorada, sobre esse assunto. Nós deveríamos ter feito nas reuniões de comissão, talvez até uma audiência pública, ter feito aqui um grande debate. Por exemplo, a meu ver, faltou a questão religiosa do nosso município. Eu não tenho nenhuma das igrejas, né? Não digo nenhuma igreja em si, mas a questão da religiosidade. Então faltou talvez uma discussão maior,
que isso sirva de exemplo para os próximos projetos que vierem a esta casa, de iniciativa tão bela, tão importante para o município, que sejam, primeiro, melhor discutidos por nós aqui e, segundo, abraçados pelo Executivo. Afinal de contas, nós temos aqui o senhor Marcos Nascimento, que, até onde eu sei, vem aqui fazer o elo Câmara, Prefeitura, e até o momento não tem tido bons resultados disso. Espero que melhore essa parceria. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Quarto item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 1 de 2015. Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestaram pela legalidade e aprovação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única, requerimento número 8 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 8 de 2015. Seja expedido convite para o senhor Rodrigo Muratelli, secretário estadual da Defesa Civil, para comparecer a esta Casa Legislativa, em data a ser abraçada, a fim de explanar sobre os planos de investimentos do Governo do Estado no Pacto por Santa Catarina, dentre eles o Pacto pelas Cheias, onde nossa cidade está contemplada nos projetos, com melhorias nos rios Benedito e dos Cedros. Justificação. A vinda do secretário é de grande importância, haja visto mesmo ter vindo à cidade no ano passado garantido entregar o projeto e licitar a obra até o mês de fevereiro do corrente, o que ainda não ocorreu. Sala das Sessões, 3 de março de 2015. Vereador Marcelo Luiz Ferrari. O requerimento está em discussão. Por ser eu o autor, farei breves comentários. Então, o requerimento, o convite, na verdade, ao nosso chefe da Defesa Civil, né, secretário de Defesa Civil Estadual, eu acho que se faz necessário, como o vereador Fabrício bem colocou na tribuna na semana passada, o secretário esteve aqui no mês de setembro, salvo engano, no mês de outubro, passou as ações aqui para a nossa comunidade, em virtude de mais uma tragédia que a nossa comunidade passou ali no mês de julho ou agosto. Então, ele havia falado, inclusive, como o vereador Fabrício colocou, que rasgaria o CPF se as obras ou o projeto não tivesse sido entregue até o mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro já findou e a gente está aguardando um pronunciamento, principalmente do secretário, porque o Pacto por Santa Catarina foi anunciado investimentos do governo do Estado na ordem de 600 milhões de reais. Ali estão inclusos o Pacto pelas Cheias. Sabemos que o governo do Estado, sim, está fazendo a sua parte também, mas para a nossa comunidade diretamente, que é bastante afetado aqui no nosso vale, sabemos que nada foi feito até agora em relação à obra. Sabemos sim de estudos, nós temos aqui inclusive na Câmara de Vereadores o projeto, o que o projeto JAICA na época havia repassado para a Defesa Civil do Estado. Então sabemos que houve estudos, houveram até no mês de dezembro, e só que não temos o projeto ainda, não sabemos de nada, a nossa comunidade não sabe de nada das ações da Defesa Civil e do Governo do Estado da nossa cidade. Então eu peço a aprovação desse requerimento, desse convite para o secretário Rodrigo Muratelli, Defesa Civil, para que ele venha, a nossa comunidade venha à Câmara de Vereadores, ou um local que ele entender melhor, através até da SDR, para que venha ao município fazer essa explanação a quanto anda o nosso projeto de desassoreamento dos rios. Seria isso. Obrigado e peço a aprovação de todos. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Sexto item da pauta, discussão única, requerimento número 9 de 2015, leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 9 de 2015. Que construção está sendo realizada nas proximidades do lote número 4 da rua Babaçu, no bairro dos Estados? Existe alvará autorizando tal construção? Na área referida está sendo realizada uma construção, todavia nos termos do decreto municipal número 599 de 25 de agosto de 2006. A mesma fora declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, sendo destinada ao prolongamento da rua da referida rua. Assim, seria impossível autorizar a construção de qualquer edificação no local. Ante o exposto, se faz necessário esclarecer à comunidade o que está sendo ali construído. Efetivamente, existe autorização do poder público para tanto? Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borcher. O requerimento está em votação, em discussão. Com a palavra o autor. Vereadores, ali encontra, todo mundo sabe, você entra pela rua Piauí e a rua Acre. Ali existe uma rua Babaçu, que existe, mas agora você chega em cima, está sendo feita uma construção. Sobra do lado 3 metros, acho que dá 2,5 metros. Também o morador de lá, ele disse, se o outro fecha, ele vai fechar também. Gente, vai acabar uma rua. O pessoal da rua Piauí, da rua Acre, rua Santa Catarina, todo mundo precisa dessa rua. Agora, por isso, em 2006, foi feito um decreto municipal autorizando essa rua. Estranho. Agora, simplesmente ninguém sabe se pegaram alvará. Fui ver, o dono do terreno diz que pegou. Tu vai na prefeitura, ninguém pegou alvará ali. Então, quero saber certo se foi pego alvará ou não. Então, por isso, fiz aquele requerimento. Porque é uma vergonha, você chega numa rua, estão construindo. Aí só sobra uma picada, ali passa ônibus, passa caminhão e a prefeitura está usando essa rua também. Então, eu quero saber se tem alvará. Por que tem um decreto de 2006, ao decreto 599, autorizando essa rua? E agora estão fechando a rua. Seria isso. Peço o voto a favor. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Sétimo item da pauta. Discussão única. Requerimento número 10 de 2015. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 10 de 2015. Qual tubulação foi instalada na rua Capanema e Palmas, bairro Capitais, mais especificamente nas proximidades da PAI? A instalação foi realizada pela Prefeitura Municipal ou por terceiros. A tubulação instalada é compatível com as necessidades da rua? Justificação. Moradores do local informaram ao vereador que subscreve o presente que a tubulação instalada nas ruas não é compatível com as suas necessidades, o que poderá ocasionar graves problemas na ocorrência de enxurradas. Assim, se faz necessário que o poder público, conforme a comunidade, sobre as instalações efetivamente realizadas no local, bem como sua real capacidade. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borcher. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Todo mundo sabe, acho que alguns vereadores já fizeram indicações também. Eu fiz inúmeras indicações de requerimento da rua Capanema, onde vai para a PAI. Toda vez que dá enxurrada, algumas casas são inundadas, algumas não, todas são inundadas. E quanto tempo a gente luta por isso? Todos os vereadores, não sou eu, alguns vereadores eu sei que já fizeram visita lá, fizeram também indicações para aumentar o diâmetro daquela tubulação, lá perto da PAI, da rua Capanema. Agora vieram botar a tubulação menor que estão ali. Estão fechando toda aquela vala fora. Não sei se é particular, quem deu alvará para eles fazer aquela tubulação.
Gente, agora se dá uma enxurrada, onde é que vai para essas casas? Se primeiro já deu enxurrada, com tubo de 1,20 m que tem a passagem da rua Capanema. E agora, com tubo de 1 metro. É pior ainda, por isso eu quero saber, peço voto favorável, quem deu alvará para fazer aquela construção, para aquela tubulação ali. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. 8º item da pauta, discussão única, moção número 3 de 2014. Leitura da proposição pelo secretário. Moção número 3 de 2015. Os acostamentos e as placas de sinalização de uma rodovia exercem funções importantes, como a segurança viária, proteção à pista principal, melhoras nas condições de drenagem, entre outras. As ruas e rodovias mal cuidadas causam destes meros desconfortos e acidentes com vítimas fatais. Deste contexto, verifica-se que os acostamentos que ligam as cidades do Médio Vale do Itajaí, localizados nas seguintes rodovias: rodovia SC 417, denominada Tercílio Marchetti, divisa de Timbó com o Rio dos Cedros, da rodovia 477, nos trechos entre Indaial e Timbó, também denominada de a rodovia Augusto Rassi, e Timbó Benedito Novo, e também de Timbó e Benedito Novo, e da rodovia SC 416, divisa de Timbó com Rodeio, precisam ser implantados, bem como a necessidade de instalação de placas de sinalização, por serem vias de bastante fluxo de ciclistas, pedestres e motoristas. Considerando que as citadas vias são importantes rotas e estão inseridas no circuito de cicloturismo do Vale Europeu, o primeiro do Brasil, que traz inúmeras pessoas para a nossa região, desde os participantes que vêm de todas as partes de nosso país e do exterior, bem como turistas, há uma maior preocupação com a questão de segurança destes. Diante do exposto, apresenta-se esta moção para, depois do ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos: moção de apelo ao governador do estado de Santa Catarina, senhor João Raimundo Colombo, ao presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura de Infra, senhor Vanderlei Teodoro Agostini, a secretário regional. Também da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional de Timbó, senhora Lúcia Steinhausen Gorges, visando a implantação dos acostamentos, bem como instalação de placas de sinalização das rodovias SC 417 e rodovia Tercílio Marchetti SC 477, trecho compreendido entre Indaial, Timbó e Timbó Benedito Novo, e SC 416, trecho compreendido entre Timbó e Rodeio, a fim de preservar a segurança de ciclistas e pedestres que transitam por estas vias. Sala das sessões, em 3 de março de 2015. Autor, Jorge Augusto Krieger. E subscrito por todos os vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra o autor. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer já aos vereadores que subscreveram esta moção e peço também o voto favorável para encaminhar, primeiramente, à Secretaria Regional, ao DEINFRA, que é o órgão responsável por esses acostamentos, e também ao governador João Raimundo Colombo. Eu acho que todos sabem do crescente número de pessoas que fazem uso desse meio de transporte, da bicicleta, né, e também o crescente potencial turístico que não só o município de Timbó, mas toda a região do Médio Vale tem com esse circuito, que é o primeiro circuito de cicloturismo aqui do Vale Europeu, que é o primeiro do Brasil. Então, eu acho que essas rodovias que ligam aqui os municípios, além de ser uma importância muito grande pela questão da segurança, também é muito importante para nós cada vez mais incentivarmos o uso da bicicleta, incentivarmos também as pessoas que vêm aqui para a nossa região para participar desse circuito, que elas saiam com uma boa impressão aqui da nossa cidade e da nossa região. Essas rodovias fazem mais de 20 anos que foram construídas
e nunca foi feita uma reforma significativa, alguma obra, só manutenção mesmo, com um macadame, mas uma obra que realmente ficasse bom para todos. Então, peço o voto favorável de todos os vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A moção está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. A moção está aprovada por 8 votos e será encaminhada na forma solicitada. Dando prosseguimento aos trabalhos, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 63 a 82 de 2015. Leituras das proposições pelo secretário. Indicação número 63 de 2015, que seja vista a possibilidade de pavimentação nas ruas Botoverá e Rodeio, no bairro Quintino, as quais aguardam por esta obra há muito tempo, que inclusive foi objeto de vários abaixo-assinados dos moradores do local, que, no entanto, ainda não foram contemplados por este serviço. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Guilherme Voigt Júnior. Indicação número 64 de 2015, que seja vista a possibilidade de pavimentação das ruas Araranguá e Augusto Mas, no bairro Vila Guilherme, as quais aguardam por esta obra há muito tempo, que inclusive foi objeto de vários abaixo-assinados dos moradores do local, que, no entanto, ainda não foram contemplados por este serviço. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, Guilherme Voigt Júnior, vereador. Indicação número 65 de 2015, que sejam substituídas as luminárias existentes na rua 13 de maio, bairro Vila Guilherme. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Guilherme Voigt Júnior. Indicação número 66, que sejam instalados 2 redutores de velocidades na rua Max Klotz, localizada no bairro Dona Clara. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 67 de 2015, que o Poder Público Municipal, junto ao setor competente, tome providências cabíveis referente ao asfalto que se deu na rua Edmundo Bell, bairro Dona Clara, nas imediações do Museu da Música. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 68 de 2015, que o Poder Executivo, através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, providencia a instalação de rede de água tratada desde o início da rua Tapajós, bairro Araponguinhas, até a divisa do município de Timbó com o município de Indaial. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 69 de 2015, que seja instalada iluminação pública na Tifa Ordina, no bairro Tirolês. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 70 de 2015, que seja feita a demarcação do estacionamento de veículos em frente ao Núcleo de Educação Infantil Paraíso da Criança, bairro das Nações. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 71 de 2015, que a Prefeitura Municipal crie uma força-tarefa visando a cessão da mão de obra e construção da cancha dos passeios públicos localizado nas testadas dos imóveis particulares, permitindo assim a imediata construção das calçadas por parte de seus proprietários. Bem, verifica a possibilidade de cadastrar aqueles que têm interesse em realizar tal obra ou em seu imóvel, nos mesmos moldes, como ocorre no programa Calçada Segura, adotada pela Prefeitura Municipal de Indaial. Assim sendo, os vereadores que subscrevem a presente entenderam ser necessária a adoção e quanto antes desta providência, de modo a concretizar aquilo que ficou definido em audiência pública. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Jorge Augusto Krieger e vereador Marcelo Luiz Ferrari.
Indicação número 72 de 2015, que seja feita a irrigação na mulde margem esquerda, TBO 475, inclusive nas duas ligações com a mulde margem direita, até na divisa com Indaial, assim como na mulde baixa, na parte pertencente a Timbó, ressaltando que existe um local para reabastecimento do caminhão-pipa, no sentido do acesso da cava de Macadame e que o trecho especificado abrange aproximadamente 80 casas, em torno de 200 pessoas. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador João Adriano Schwartz. Indicação número 74 de 2015, que na rua Alvin Schumann, bairro Pomeranos, seja feita a substituição dos braços de iluminação pública por braços mais longos e também seja feita a troca das lâmpadas por outras de sódio ou mercúrio. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 73 de 2015, que seja feita a macadamização e patrulhamento, arroçada e a limpeza das laterais da Tifa Chrysler, TBO 456 e Tifa Rutman, TBO 455, no bairro Mulde Central. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, João Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 75 de 2015, que seja incluída no programa de pavimentação de vias no regime de mutirão a rua Taió, localizada no bairro Pomeranos. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador João Adriano Schwartz. Indicação número 76 de 2015, que seja feita a troca de iluminação e dos braços de suporte no início da rua Guabiruba, bairro Imigrantes, por lâmpadas mais fortes e que no final desta mesma rua seja colocado postes de iluminação pública com as devidas lâmpadas. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador João Adriano Schwartz. Indicação número 77 de 2015, que seja feita a manutenção da iluminação pública, bem como a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio, na rua Cedro, margem esquerda. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Marcelo Ferrari. Indicação número 78 de 2015, que seja feita a manutenção da calçada da Praça de Saúde do bairro das Capitais, localizada na esquina da rua Belém com a rua São Paulo. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 79 de 2015, que seja construída uma calçada de paver em frente à escola Maurício Guerme, bem como que o pátio da mesma também seja coberto com paver. Essas solicitações da APP, da escola e da direção. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 80 de 2015, que sejam implantados olhos de gatos na esquina da rua Expedicionário Pedro João Silva, na rua Guilherme Dreger, no bairro das Capitais. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Indicação número 81 de 2015, que seja instalada uma faixa de pedestres elevada na rua Quintino, bairro Quintino Bocaiúva, nas imediações do trecho compreendido entre as ruas Itagi, Rodeio e Brusque. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Rubens Borchardt. Indicação número 82 de 2015, que o setor competente da Prefeitura coloque sinalização indicativa no cruzamento das ruas Seara e Caçador, no bairro Imigrantes. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, vereador Fabrício Dalcastagno. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Neste momento, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao nobre vereador Fabrício Dalcastagno. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos.
Senhor presidente, boa noite. Vou cumprimento as pessoas já mencionadas pelo protocolo. Estava pensando em que falar hoje, esse momento tão importante que nós estamos vivendo na nossa sociedade brasileira, e não, por que não dizer mundial, né? Um momento de mudanças significativas, sejam elas do campo tecnológico, sejam elas no campo da própria história. Coisas importantes têm acontecido. O exemplo mais marcante talvez seja a Primavera Árabe, que destruiu aí governos de décadas. Mas eu estava me lembrando, tem aqui a professora Salvelina, que também é professora, a professora Isabel. Estava me lembrando, para começar, eu gosto muito de usar metáforas. Quando um dos dias mais tristes para mim na escola como professor, não sei se é o caso das professoras, era o dia da entrega de boletim. A entrega de boletim é assim como o conselho de classe, né? O conselho de classe também é uma coisa horrorosa. Só quem já participou para saber o quão atrasado é o sistema educacional nosso. Mas o dia da entrega de boletim, vêm os pais, e aí o objetivo máximo é ter um filho que tenha boas notas. E aí é aquela coisa bonita, né? Se o filho tirou boas notas e passou de ano, vai ganhar uma bicicleta. E se reprovar ou não ter boas notas, vai levar uma surra e vai entrar de castigo. Costumo dizer para meus alunos em sala de aula que a educação funciona assim. Eu, professor, finjo que ensino, vocês fingem que aprendem, e aí nós vamos fazer uma baita de uma festa de formatura para homenagear a nossa hipocrisia. Por que digo isso, Gebauer? A educação devia ser um fim nela mesma, e não um fim em outra coisa. Um aluno deveria vir para a escola pelo prazer de aprender em si, e não porque vai ganhar um PlayStation no final do ano. Essa forma de ver o mundo mostra a cultura em que nós vivemos. Estava aqui o pastor antes, está aqui o nosso amigo Nereu Repke. Nereu, por melhor que eu seja, eu não vou conseguir salvar ninguém. A nossa própria cultura religiosa já é individualista. Eu faço a minha salvação, não a tua, presidente, não de mais ninguém. É através dos meus atos. Isso é bem individualista. Quando eu premio o aluno por a nota, somente pela nota, sem ver se o caráter dele está sendo moldado, se de fato essa pessoa está sendo preparada para uma cidadania, para ser um bom cidadão, para entender como é que funciona uma estrutura de um país democrático, pouco adianta ele tirar nota 9, 10 e não o ser. Exemplo aconteceu aqui, Rubens, segunda-feira, ontem, portanto, estávamos aqui na posse dos vereadores Mirim, e dos 12, me parece, 9 eram mulheres. São 11, então são 8 mulheres, é isso? Temos aqui o Lucas, que é vereador Mirim, e eu cansei de passar por isso, tenho certeza que a ex-diretora e a professora passou por isso também. Um monte de menina que até o terceirão são as alunas que, nossa, vão ser as pessoas bem-sucedidas, e depois do espaço escolar não se desenvolve desta forma. E vários alunos, homens, que só aprontavam, só davam dor de cabeça, hoje são bem-sucedidos em suas carreiras. Eu mesmo fui expulso de escola 3 vezes. Fui expulso, fui convidado a me retirar de escolas, de tanto que eu aprontei, enquanto eu era jovem. Eu reprovei na 2ª série, porque eu matava a aula para ir jogar futebol, e hoje eu tenho 3 faculdades e estou querendo iniciar a minha 4ª. Quando nós tivermos uma cultura imediatista, uma cultura onde se premia as coisas erradas, nós não podemos esperar, Marcelo, um país diferente. Falo isso porque a discussão do Brasil hoje é uma discussão de falta de identidade cultural. O Brasil é um país muito jovem, não passou por grandes dificuldades históricas como outras nações milenares para o amadurecimento cultural de sua nação. E isso está se sentindo fortemente. Quando eu vejo
as manifestações que ocorrem nesse nosso país, meio sem saber o porquê, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, fica claro a falta de conhecimento por parte das pessoas, a falta de uma cultura mais fortemente desenvolvida. De fato, o que está acontecendo? Na reeleição do presidente Lula, eu lembro que eu fui pedir voto para o presidente José Serra, e um amigo meu me disse assim: vou votar em outro porquê, se a minha vida está tão boa. Eu nunca comi tanta carne, nunca pude beber tanto. E eu disse para ele: meu amigo, nós temos as piores estradas, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos do mundo. A nossa educação é pífia, perde para países pequenos e sem expressão. A nossa economia não cresce o que deveria. Nós precisamos melhorar. Ele me disse: Fabrício, para, isso tudo não me interessa. Hoje, encontrei ele essa semana, semana passada, ele me disse: começou a falar mal do governo, do PT. Eu disse: mas peraí, você não viu o futuro, você viu quando você estava lá, comendo e estava tudo beleza. Agora é fácil criticar. Não interessa esse governo ou aquele, não é essa a questão. A questão é que nós, seja o governo que for, nós não fizemos ações focadas para o presente, para o futuro. Pensamos apenas no presente. Mais um minuto, vereador. E aí, presidente, quando nós pensamos pequeno, nós temos uma nação pequena. O presidente Lula falou, um exemplo, sobre a questão da refinaria em Pernambuco, que ia custar 2,5 bilhões de reais. Já passou dos 22 bilhões e não tem data para ficar pronta. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando de obras desse tipo. Mas a questão principal aqui é falar que tipo de governo nós queremos, que tipo de ações nós esperamos. Para terminar, presidente, esse momento, todas as grandes revoluções, e tem duas professoras da área humanas que podem confirmar, todas as revoluções, e a revolução é uma mudança que ocorreram na história da humanidade, todas elas ocorreram porque a burguesia estava por trás, ou seja, os comerciantes, os empresários, todas elas, não tem uma revolução que não tenha estado por trás, a burguesia, e porque o povo teve o seu bolso mexido. E essas duas coisas estão acontecendo no nosso país nesse momento. Tenho um pouco de receio. A hora que descambar essas nossas manifestações para atos de violência, pode ser que seja uma ruptura muito forte na forma como nós se manifestamos. O que aconteceu com os caminhoneiros é uma pequena prova. E aí, Douglas, a pergunta é: o governo ganhou ou perdeu cedendo para os caminhoneiros? Porque agora vai começar todas as categorias a fazer greve. E vai ter que ceder para todo mundo. E aí? Como é que vai funcionar isso aí? Então, muito me preocupa, presidente, esse momento histórico. Porque só se discute em tal de impeachment, mas não se fala o que quer. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador John Adriano Schwartz. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Não. Tem certeza? Para ninguém não passar. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, público presente e aos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Quero aqui mais uma vez comentar referente à indicação de número 72, que é referente à irrigação da MUD, onde que aquela comunidade daquela região realmente se encontra revoltada, muitos se achando excluídos. O próprio Douglas, o Jorge também é prova disso, numa reunião de conselho da saúde que tivemos ali no bairro Mude, onde que as pessoas vieram pedir tanto para mim e também para o Jorge, para que a gente
intervisse junto ao Poder Municipal para que fosse executado esse trabalho. Até um tempo se fazia essa irrigação uma parte daquelas ruas. E com isso acabou-se criando talvez uma revolta, talvez até por esse motivo de só um lado, o lado esquerdo da MUD, estava recebendo esse benefício. O lado direito, não, era ao contrário. O lado esquerdo, ele não estava recebendo e o direito estava recebendo esse benefício. Com isso, com os pedidos e tudo, acabou-se tirando esse serviço por completo. Eles, então, continuaram fazendo esse serviço até na interseção ali no Trevo, e por isso, mais uma vez, esse pedido, até no final do ano passado, foi feito uma matéria no jornal Médio Vale, referente a esse assunto também, onde que os moradores daquela localidade deram vários depoimentos também, e também pedindo clemência para que realmente se fizesse esse serviço naquelas localidades, até pelo fato de ser uma rua de acesso que liga o município de Timbó com Indaial, ali naquela localidade em sentido à divisa, ali onde tem a escola municipal. Hoje passando um fluxo intenso de caminhões, muitas vezes, que acabam cortando o caminho por essa estrada ali, e com isso causando essa poeira ali na residência, e também muitas vezes as pessoas que acabam de lavar suas roupas, estendendo no varal, quando vê está toda empoeirada, vão ter que fazer de novo todo o processo para que possam ter uma roupa limpa. Então, mais uma vez, eu peço ao líder de governo que leve esse pedido ao Executivo para que realmente, o tão quanto antes, possa começar esses trabalhos e, de fato, beneficiar essa comunidade que até hoje está muito revoltada e se sentindo excluída dos trabalhos que o município exerce para a comunidade. Se me permitires uma parte, vereador, hoje, ouvindo o programa Repórter Cultura do Carlos Henrique, houve até uma manifestação de moradores lá que o caminhão começou a passar lá nessa parte do Timbó Indaial, ali por parte da rua Pomerode. Espero que esse trabalho, então, tenha continuidade, porque esse trabalho até então, em 2013, ele se iniciou por um ano, até em meados de fevereiro, março, onde que, então, 2014, foi informado que tinha quebrado aquele caminhão-pipa, que era aquele caminhão antigo, vermelho, e o tão antes, quando tivesse resolvido ou reformado esse caminhão, voltaria esses trabalhos. E tinha uma previsão para setembro, outubro do ano passado. Só que chegou setembro, outubro, novembro, dezembro, e já estamos agora em março e ainda o trabalho não tinha iniciado. Espero que, de fato, então, se isso aconteceu, até ficaria grato à administração, porque realmente é uma necessidade naquela localidade. Também referente à indicação de número 73 sobre a macadamização, patrulhamento ali da Tifa Hutman, da Tifa Kriser, ali na localidade da MUD Central, onde que também já foram feitos vários serviços naquela localidade, mas essas duas ruas ainda estão faltando para ser executado esse serviço. Na rua Alves Schumann, no bairro Pomeranos, esse pedido já foi um pedido feito por mim no ano passado, que é a substituição dos braços da iluminação pública ali, onde que a luz ali realmente é uma luz com pouca potência ali, e vamos dizer aquela iluminação antiga, e ali é uma rua de acesso ali, onde nós temos o Esporte Clube Água Verde também, onde que muitas vezes é feito eventos, essas coisas. Então, naquela localidade ali,
ficando muitas vezes um pouco escuro aquele acesso. Não é muitos braços, acho que em torno de 7 ou 8 braços, então por isso estou refazendo este pedido. E também referente à indicação de número 75, que é o pedido da inclusão da Rua Taió, ali do bairro Palmeiranos, onde que essa indicação já é o 3º ano que eu estou fazendo, inclusive com o termo de adesão daqueles moradores com 100%, por se tratar uma rua até não muito extensa, mas no fundo dessa rua há uma lavação de carros. E principalmente no verão, intensificando o fluxo desses veículos ali, os moradores sofrem muito. Então, mais uma vez também estou encaminhando então para que seja visto essa possibilidade de se incluir esta rua também no programa de pavimentação, quem sabe, e que seja realizado esse ano esse serviço. Só para finalizar então também a de número 76 também é uma indicação, já que eu estou repetindo, que seria a substituição dos braços e suporte da iluminação ali na rua Guabiruba, com divisa a rua ali Cornélios Germer. E naquela extensão ali precisa ser colocado mais ou menos uns 2 postes também ainda, porque há um espaçamento ali onde não tem iluminação pública. Então, por se tratar de um local de acesso, ali onde que os moradores usam constantemente, então solicito que seja feito esses trabalhos também. Muito obrigado. Passamos nesse momento ao grande expediente, para os pronunciamentos de lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PSDB, vereador Guilherme Voigt Júnior. Senhor presidente, eu quero dispensar as apresentações iniciais, porque já foi feito por inúmeros vereadores. Só quero aqui ressaltar que chegou depois a nossa secretária a tesoureira do partido, do PSDB, Salvilina Zatelli, e também suplente desta casa de vereadores. Ela é suplente e certamente nós gostaríamos muito que chegasse a assumir uma cadeira nessa casa. O Valério, que é indispensável os comentários, né, fundador do PSDB em Timbó, já foi vereador também desta Casa Legislativa, presidente por várias vezes do PSDB em Timbó, e hoje ele é coordenador regional do PSDB. E quero aqui fazer menção do senhor Rubens Voigt. Olha que nome bonito, Voigt, né? Esse moço aí é meu primo. O vereador Fabrício falou do norte, né? Falou lá não falou especialmente da cidade de Recife, falou Pernambuco, né, do estado. Esse meu primo, ele mora em Recife, estado de Pernambuco. Para mim é uma grata satisfação de tê-lo nessa noite assistindo essa sessão. E, vereador Fabrício, é muito sugestivo, sem você saber, da questão do estado de Pernambuco. Engenheiro formado, muitos anos, até marquei aqui, se alguém quiser falar sobre energia sustentável, gostaria de ter convidado para falar sobre isso, sobre termoelétricas, que muitas e muitas vezes, né, Rubens, em reuniões com os ministérios para fazer essa energia sustentável no nosso país, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, não teria esse blackout hoje. É um engenheiro altamente capacitado, está aqui, eu sei que é chato ficar fazendo esses elogios, mas só para os senhores terem ideia de quanto seria importante se nós tivéssemos essas termoelétricas funcionando hoje no nosso país. E está aí um senhor que muito empenhado, engenheiro renomado nessa área, e poderia falar muito aqui sobre essa questão de energia no nosso país.
Então, fico feliz, Rubens, que você está aqui. Nossa, muito feliz mesmo. Mas como líder do PSDB, também eu quero aqui fazer menção que nós tivemos a nossa reunião mensal no dia de ontem, melhor dizendo, na noite de ontem, onde foi acordado, então, que sim, o senhor Adalberto Reder vai assumir a presidência do PSDB, porém, a pedido da estadual, nós ainda vamos prorrogar esse prazo, que ia ser dia 15 de março, para uns 60 dias, entre 60 dias, aproximadamente 60 dias, eles vão nos autorizar, então, fazer a nossa nova convenção. Até lá, então, eu vou continuar sendo presidente ainda do PSDB. Mas o senhor Adalberto já aceitou ser o nosso presidente a partir dessa data, por causa das manifestações que será realizado também no dia 15. Então, para não misturar a questão e também para que os PSDBistas, os tucanos, possam ir para essa manifestação aqui no Parque Central, onde será realizado. Sei que os demais vereadores, inclusive o senhor Marcelo, que é do PT, inclusive estará presente, por não concordar, né, com essa administração política. Como eu falei na sessão passada, Marcelo, justamente existem pessoas de bem, como você também concordou, e os demais vereadores concordaram, em todos os partidos, inclusive no PSDB, inclusive no PT. E esse descaso com o nosso país não é de agora, a gente sabe disso. Já vem desde lá que descobriram o Brasil com Cabral. Eu acho que não deviam ter nem descoberto, né? Deviam ter deixado coberto. Enfim, mas já vem desde então. E creio que no governo Fernando Henrique Cardoso também houve, sim, má conduta de alguns deputados, senadores, enfim, a gente não pode ter certeza disso. Mas se houve, tem que ser punidos também. E eu sou dessa opinião, vereadores. Se houve, tem que ser punido, independente de qual partido. Mas, infelizmente, a gente vê no nosso país, como o vereador Fabrício bem colocou, é lamentável a situação no nosso país. E tem que haver essa reforma política, que o senhor fala muito também, presidente. Tem que haver, sim, uma reforma política no nosso país. Eu não me inscrevi no pronunciamento pessoal, porque também eu já tinha falado muito em outras situações. Mas veio aqui também a resposta de um dos requerimentos que eu fiz, e vou apresentar isso na sessão, na próxima sessão. E quanto às minhas indicações, elas estão autoexplicativas na sua justificação. Só dizer, senhor presidente, que a minha esposa sofreu um acidente na semana passada, sexta-feira, e ela foi encaminhada junto dos bombeiros. Os bombeiros a encaminharam para o pronto-socorro do nosso hospital, onde ela foi muito bem atendida, primeiramente pelos bombeiros da nossa cidade, e depois também no pronto-socorro, já foi encaminhado para o raio-x, ultrassom. Como não tinha no hospital, que está quebrado, foi encaminhado para a policlínica, onde foi prontamente atendida. E também no hospital, ela foi operada hoje à tarde, passou por uma cirurgia na parte da tarde. E quero aqui, oficialmente, agradecer primeiramente ao Corpo de Bombeiro, ao pronto-socorro e ao hospital e à policlínica pelo atendimento dado à minha esposa, tudo pelo SUS. Então, a nossa cidade está de parabéns. Eu sempre tenho falado isso aqui. Nós temos acompanhado em vários lugares e visto no Brasil afora o estado lamentável que está a nossa saúde no país. Nós podemos dar graças a Deus, a nossa saúde não está das melhores, mas ela funciona ainda aqui na nossa cidade. Então, esses méritos também ao nosso prefeito Laércio Demerval Schuster. Seria isso, senhor vereador, presidente? se me permitir, o senhor citou meu nome também, o nome do partido. Não, presidente. É claro e público todas as minhas ações que eu tenho tomado também, e quanto à impunidade e quanto a esses roubos que estão acontecendo no Brasil, independente de partido político. Então, quem aqui atacar partido A, partido B ou C, não vejo, eu já fiz até um comentário, a minha coluna do Jornal do Médio Vale, não há luz no fim do túnel. Porque todos os partidos, chamados grandes partidos, estão envolvidos com corrupção. Então, nós aqui temos que participar, sim, do movimento no dia 15, independente de partido político que nós estejamos filiados.
porque nós temos nenhum vereador aqui, penso que deve algo para alguém, ou fez algo de errado durante esses 2 anos de mandato, e nós temos sim que ir lá, junto com a comunidade, prestigiar esse evento e dar apoio. Espero que o movimento seja de uma forma bastante pacífica e ordeira, como aconteceram nos anos de 2013. Então, estarei lá presente, sim, com a minha família, dando apoio, independente do partido político. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu acho que é por aí mesmo. Nós, ontem, na nossa reunião, nós deixamos muito bem claro, o PSDB não estará participando, e sim o cidadão brasileiro que faz parte do PSDB. Mas, em momento algum, nós vamos levantar uma bandeira sequer do partido. Nós vamos estar lá como cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a agenda da semana. A próxima sessão ordinária, dia 10/3, na próxima terça-feira, às 18 horas. A sessão dos vereadores mirins, no dia 12 de março, quinta-feira, às 15 horas. Lembrando que as sessões da Câmara de Mirins são alternadas, ora na parte matutino e as próximas na vespertino, por causa dos alunos, né? Todos estão nas escolas, então, para haver essa alternância. As reuniões de comissão, a Comissão de Justiça será no dia 4, na próxima quarta-feira, às 11 horas, e a reunião das comissões de Economia e também Comissão de Mérito, ambas serão realizadas na próxima quinta-feira, no dia 5, às 11 horas. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão solene ordinária a ser realizada no dia 10 de março, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.